com muito prazer recebendo a doutora Natália Pasternak, muito conhecida de todos, né? Eu acho que nunca na história recente do Brasil todos os estudiosos na área das ciências médicas e biológicas estiveram tão presentes no noticiário como agora, porque em certos momentos eram os economistas, depois cientistas políticos, mas tendo em vista a gravidade da pandemia, mais certamente, não sei, a mais grave dos últimos 100 anos da história do Brasil, a todo momento os profissionais dessa área são procurados, e especialmente a doutora Natália Pasternak tem dado explicações, porque a grande questão também é o seguinte, é como transformar as questões da ciência em algo palatável e compreensível para o cidadão. Então, agradeço muito, doutora Natália, ter aceito o convite, e a primeira questão que eu coloco é a vacina vem, ela resolve o problema? Marco, com certeza a gente vai ter vacinas no plural, a gente vai ter acesso a várias vacinas, não sei se várias no Brasil, mas no mundo com certeza a gente vai ter várias vacinas, e elas resolvem o problema no longo prazo, não imediatamente. Por quê? Porque as vacinas são uma estratégia coletiva, então não basta você tomar a vacina e falar, beleza, tomei e acabou, não preciso mais me proteger. Não, a gente só vai estar protegido quando todo mundo estiver protegido, porque a vacina vai fazer com que a doença pare de circular, mas isso demora até a gente conseguir vacinar a maior parte da população. Então, é uma estratégia coletiva que depende do quanto as pessoas se vacinam, depende da adesão às campanhas de vacinação para realmente funcionar. Depois que a gente conseguir tudo isso, e demora, imagina vacinar uma população inteira. Então, depois, ao longo de 2021, a gente deve conseguir vacinar as pessoas, e daí sim a gente vai ver o efeito protetor na sociedade. Provavelmente, doutora Natália, nunca a ciência acho que avançou tão rápido, em tão curto espaço de tempo, né, como nesse ano de 2020, que acabou de terminar, e agora início de 2021. Mas a questão, por outro lado, também, acho que nunca o negacionismo foi tão forte, propalado pelas mídias sociais. Parece até um paradoxo, né? Que, como é possível, no século XXI, certas ideias que nós imaginávamos há 2, 3 séculos já terem sido superadas. E pior que ela é propagada, no caso brasileiro, até pelo presidente da República. Como é que fica isso? Como enfrentar o negacionismo, tendo em vista que a afirmação apresentada pela senhora tem que precisamos proteger a todos, vacinar todos, né? Não é a questão de um pequeno grupo. Como enfrentar o negacionismo? Com informação transparente e de qualidade, Marco, e de uma maneira que a população compreenda. Então, esse trabalho de traduzir a ciência numa linguagem acessível, numa linguagem didática e com muita honestidade, muita transparência, é essencial para ganhar confiança da população, porque eles estão realmente sendo bombardeados por desinformação, por negacionismo da ciência, e no caso do Brasil, esse negacionismo ele vem diretamente do governo federal, diretamente do Ministério da Saúde e do presidente da República. O presidente da República é uma figura que ainda inspira autoridade em grande parte da população brasileira. Então, grande parte da população vai escutar o que o presidente diz. E se ele diz que a vacina vai te transformar num jacaré, por mais que as pessoas achem isso engraçado, elas ficam desconfiadas de que, de repente, vacina não é uma coisa tão boa. É muito complicado combater o negacionismo quando o negacionismo é institucional, como ele é no nosso país. Mas eu acredito que pode ser feito, só que tem que ser feito de uma forma muito transparente para ganhar a confiança da população. Se a gente não faz isso de uma forma transparente, a gente está justamente dando combustível para esses movimentos contrários. Antes de entrar na questão da vacina, que eu quero perguntar a senhora, é a seguinte, as teorias da conspiração estão presentes, e não é de hoje, estão presentes na história, percorreu a história do mundo ocidental, tem o ano 1000, tem depois que acabou o mundo, tem clássicos, inclusive, da historiografia sobre isso, depois a peste negra no século XIV, etc., até chegar a tempos mais recentes, a questão do vírus, né? E aí tem aquela, o vírus é chinês, não, o vírus foi produzido no laboratório, não, o vírus foi um instrumento dos comunistas para dominar o mundo. Na sua interpretação,
qual é a origem da Covid-19? Se é que é possível, eu sei que eu estou fazendo uma pergunta muito simplória, pode ser, mas qual é a origem da Covid-19? Não é. Perdão, Marco. Não é nada simplório, é uma questão pertinente. Eu acho que grande parte da população precisa entender. É natural que a gente tenha vírus que vêm de reservatórios animais, a gente chama isso de zoonoses. Isso aconteceu não só com a Covid-19, mas com diversos tipos de gripe, por exemplo, que a gente sabe. Lembra da gripe suína, gripe aviária? Sempre são vírus que vêm de reservatórios animais. Esses animais podem ser animais de criação, como porcos e aves, e podem ser também animais silvestres, como morcegos, como foi o caso da Covid-19. Coronavírus, eles são muito encontrados em populações de morcego. Esse não é nem o primeiro. O vírus da SARS, de 2002, e da MERS, da Síndrome do Oriente Médio de 2012, também foram originários de morcegos. Então, é normal que isso aconteça e, devido à nossa proximidade com esses animais, pela nossa relação com a natureza, seja com animais de criação, seja porque a gente está invadindo o território de animais silvestres, acaba propiciando situações favoráveis para que esses vírus acabem passando para a gente. E no caso, especialmente da Covid-19, ao menos todo noticiário diz, olha, foi proveniente da China, foi de uma cidade, Wuhan, aquilo se espalhou pelo mundo. E nós aqui no Brasil? Afinal, a gente estava acompanhando uma tragédia anunciada. Sabíamos os acontecimentos da China, aquilo chegou depois ao Oriente Médio, no Irã a situação foi extremamente grave, aquilo chegou depois à Europa Ocidental, o caso da Itália, da cidade de Milão, por causa até de um jogo de futebol, da Atalanta de Bergamo contra o Valência, da Liga Europa, teve tudo aquilo. Chegou também ao Reino Unido, à Península Ibérica, atravessou o Atlântico, os Estados Unidos. O interessante é que foi chegando. E parece que o Brasil não levou a sério isso, as autoridades, e nem construíram as condições mínimas de enfrentamento. Até o óbito, se não me engano, é 12 de março, né? Que foi o primeiro. Como é que é a sua avaliação? Não foi feito um trabalho anterior de proteção frente ao avanço do vírus? Isso foi irresponsabilidade das autoridades? Qual é a sua interpretação? Olha, foi realmente uma falha em avaliar a gravidade da situação e em colocar as medidas de segurança e de proteção preventivas no Brasil. A gente sequer cancelou o carnaval, a gente teve carnaval em fevereiro, normalmente sabendo já da situação que estava acontecendo na Itália, que já era uma situação grave. Então, realmente houve um erro de avaliação de diminuir a gravidade, achar que não vai chegar, não é tão grave assim, o Brasil é clima tropical, vírus ser de clima frio. Teve várias, eu acho que teve várias, como posso dizer, várias avaliações erradas que são muito curiosas, Marco, porque se você pega a história que aconteceu na gripe espanhola 100 anos atrás, foi muito parecido. Quando você vê os relatos da gripe espanhola, as avaliações que foram feitas também falavam: não vai chegar no Brasil, está muito longe, o Brasil tem clima quente, aqui não vai pegar. Então, são erros realmente de avaliação que acabam diminuindo a gravidade da pandemia e, com isso, não preparam o país. A vacina vem agora, tudo indica, né? Há toda uma polêmica, inclusive no campo jurídico, né? Porque houve uma politização de toda essa história, mas é provável que na última semana de janeiro ou no início de fevereiro comece a vacinação. Isso não é um processo como muitos imaginam, eu gostaria justamente do seu comentário, que é um processo mágico. Então, de uma hora para outra se vacina 212 milhões de habitantes e está tudo resolvido e a vida segue normal. Como é que, dentro da sua avaliação, é o processo correto, científico, para o enfrentamento dessa situação, olhando o processo de vacinação? Tem de começar por quem, como e de que forma?
O processo de vacinação no Brasil, por sorte, a gente tem um programa nacional de imunizações que é um dos melhores do mundo. Então, a gente sabe organizar a campanha de vacinação. Não é qualquer país do tamanho do Brasil que consegue fazer campanhas como a gente faz pelo SUS, com as salas de vacinação espalhadas pelo país, usando os postos de saúde. Então, o PNI, o nosso Programa Nacional de Imunizações, sabe o que fazer, sabe como fazer. E lançaram um plano de vacinação que não é bem um plano ainda, porque eles não sabem que vacinas e qual a quantidade de vacinas eles vão receber, mas que já tem estabelecidos os grupos prioritários. Os grupos prioritários foram definidos de acordo com a chance de você pegar a doença, então o risco de você se contaminar e o risco de você, contaminado, morrer. Então, são esses dois riscos que pesam para definir os grupos prioritários. O risco de se contaminar são aqueles profissionais que estão mais expostos. Profissionais de saúde, trabalhadores de segurança, de salvamento, de transporte, que são as pessoas que estão mais expostas. E daí, as pessoas que, se pegarem o vírus, têm mais chance de morrer desse vírus. Então, são os idosos, são as pessoas com comorbidades, são comunidades indígenas e quilombolas que são mais vulneráveis. Esses todos fazem parte dos grupos prioritários. O PNI organizou esses grupos de acordo com essa prioridade, e isso está muito bem organizado, inclusive está em acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da FDA, do CDC nos Estados Unidos. É mais ou menos um consenso no mundo que a organização tem que ser assim. Agora, o próximo passo é organizar sabendo que vacinas a gente vai ter para distribuir no Brasil todo e a quantidade que a gente vai ter, inclusive com a capacidade de produção das nossas duas plantas vacinais, a Fiocruz e o Butantan. Quanto que eles conseguem produzir, envasar por dia, para que o PNI consiga, então, planejar essa campanha e saber quantas vacinas eu vou conseguir levar para quais postos de saúde, em que quantidade, e daí dizer quantas pessoas eu vou conseguir vacinar por dia. O PNI não tem como fazer essa conta antes de saber exatamente quais vacinas e em que quantidade o Ministério da Saúde vai fornecer. E esse é um problema grave, né, doutora? Porque como é possível desenhar um plano sem que primeiro saiba quais vacinas e quantas vacinas? Porque é um trabalho de logística, nós somos um país continental, mesmo tendo, e eu acompanhei, eu me lembro, fui testemunha das grandes campanhas quando o doutor Seib vinha ao Brasil e tal, da poliomielite, nós já temos uma longa tradição de fazer isso. Mas essa questão do Ministério da Saúde, parece que um dos problemas justamente está ali. Eu acompanhei ontem, por obrigação de ofício, não por gosto, muito pelo contrário, a live do presidente acompanhado do ministro da Saúde. Eu fiquei estarrecido, não só porque o ministro da Saúde não apresentou datas concretas, o plano, como ele também tem um desconhecimento sobre a questão da Covid-19 gravíssimo. Ele tem também uma dificuldade de raciocínio, aí já é um outro problema grave e tal. Como é que é isso? Quer dizer, quando é que vai definir? Porque não é possível, se tem o PNI, tem o fato que precede, quer dizer, quais vacinas, quantos, quando é que isso poderá ser definido? Porque isso dificulta um processo de vacinação imediato, né? Dificulta muito, mas o PNI depende do Ministério da Saúde para fazer a compra das vacinas, a compra de insumos, os acordos internacionais. Então, realmente, o PNI só pode trabalhar quando tiver acesso a essas informações. É bem complicado, Marco, porque a gente depende de pessoas que realmente parecem não entender do métier e também não têm um grande interesse político em realmente fazer o que precisa. É complicado. Doutora, tem um fato interessante que eu fico acompanhando essas lives, né? Há uma confusão entre remédio e vacina. Qual a diferença, no caso especialmente da Covid-19, entre remédio e vacina? A vacina é um remédio? A vacina é um tipo de fármaco que serve para prevenir doença. Então, vacina é algo que a gente dá para uma população saudável
que vai prevenir e impedir que as pessoas fiquem doentes. Remédio é algo que a gente dá para quem está doente. Então, o remédio, ele vai tentar curar você da doença, ou pelo menos diminuir os sintomas. A vacina não. A vacina deve impedir que você fique doente. A vacina é preventivo e os testes clínicos de vacina são muito mais rigorosos, justamente porque as vacinas são pensadas para serem aplicadas em uma população saudável, uma população muito grande, e não em uma população específica de pessoas que estão doentes. Doutora, até quando nós vamos precisar usar a máscara? Porque outro dia eu estava lendo um cronista que eu gosto muito da Folha de São Paulo, acho que era o Rui Castro, e ele fazia referência a filmes que ele assistiu, eu também, ele é um pouco mais velho que eu, mas os filmes do Zorro, que usava máscara, e ninguém descobria que era o Zorro por causa daquela máscara. Eu ando na rua, as pessoas descobrem, quando eu preciso sair, que sou eu. Então, ele justamente estava brincando com isso. Até quando nós vamos precisar usar máscara? Vai ser para sempre? É igual máscara de super-herói, né? Só no filme que realmente ninguém percebe quem eles são. Sim. Mas a gente não vai precisar usar para sempre, não. A gente vai precisar usar por mais algum tempo, durante as campanhas de vacinação, exatamente por causa dessa imunidade coletiva que a gente precisa atingir. Então, enquanto a gente não tem a maior parte da população vacinada, ainda vai ter muita gente descoberta, muita gente vulnerável. E a maneira de proteger essas pessoas que ainda estão vulneráveis é usando máscara, fazendo distanciamento físico, a higiene das mãos, todas essas medidas que a gente já conhece. Elas vão ter que durar mais um tempinho ainda, até que a maior parte da população esteja vacinada. Quando isso acontecer, a gente deve ver a taxa de transmissão cair, o número de casos vai finalmente começar a diminuir. E daí a gente vai acompanhando essa curva. Quando essa curva for se aproximando aí de pouquíssimos casos, perto de zero, a gente fala, beleza, agora a gente está liberado. Por que os mais idosos são mais vulneráveis do que os mais jovens à Covid-19? Qual a razão, doutora? Em geral, o sistema imune dos idosos é um pouco mais frágil, é natural que o sistema imune vá decaindo com a idade, e eles são mais sensíveis à resposta inflamatória que a Covid causa. Então, eles acabam tendo uma resposta inflamatória muito grave que causa pneumonia, que causa todas as complicações da Covid. Não é uma regra, é uma questão de estatística, não é todo idoso que vai ter doença grave, mas quando a gente faz uma estatística, em geral, os idosos são mais sensíveis e têm mais propensão a desenvolver doença grave do que os jovens, o que também não quer dizer que o jovem não possa fazer doença grave, é só uma questão de estatística. Em geral, os jovens não acabam fazendo doença grave. Há uma média, não sei se eu estou correto, do número de infectados e o número de óbitos. O número de óbitos é, em média, 3% o número de infectados? De 3 a 5, varia um pouco. Mas é isso mesmo. Em geral, é uma doença que tem uma taxa de recuperação muito alta, acima de 90%. Ainda bem, né? Porque se fosse uma doença muito mais agressiva, imagina só a quantidade de óbitos que a gente estaria vendo. E por que mesmo com essa taxa relativamente baixa, a gente fala tem uma taxa de sobrevivência muito alta, por que é preocupante, então? Porque muita gente... É uma doença muito contagiosa, então ela se espalha muito rapidamente, isso acaba resultando, mesmo que proporcionalmente pareça pouco, em números brutos é muita gente morrendo, e também porque mesmo recuperados, não quer dizer que só porque você sobreviveu à Covid-19, você está bem, você está zero bala. É uma doença que deixa sequelas, que a pessoa demora para se recuperar, mesmo pessoas jovens, muitas vezes jovens atletas que tiveram Covid, eles demoram para recuperar a capacidade aeróbica, para recuperar a capacidade pulmonar, isso pode demorar meses. Então, não é uma doença trivial, ela não é uma doença simples, ela é uma doença que provoca sofrimento, que provoca sequelas e que provoca morte. Por que o lockdown é tão importante? Eu digo isso porque, pensando no cidadão comum,
né? Ele fala assim, poxa, eu vou deixar de trabalhar, ou não vou abrir o meu negócio, ou não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Aí ele liga e se informa que, não, dessa forma o vírus não circula. Mas isso não fica claro para as pessoas, como é que o vírus... Por que o lockdown, doutora Natália, é tão importante? Em caso de extremo, eu presumo, isso não é feito aleatoriamente, né? Em caso extremo, sim. Porque o vírus passa de pessoa para pessoa. Então, o contato entre pessoas é a situação mais propícia para o vírus se espalhar. Qualquer tipo de comércio ou de atividade que você vai aglomerar pessoas, aproximar pessoas, é um prato cheio para o vírus. Ele precisa passar de uma pessoa para outra. Então, quando a gente elimina essas atividades e mantém as pessoas mais separadas, o vírus não tem para onde ir. Ele está em uma pessoa. Se essa pessoa não encontra outra pessoa para infectar, não vai ter propagação do vírus. Então, por isso que essas medidas são tão importantes e por isso que a gente fala tanto que não é o caso de você ficar preso em casa sem poder sair, é o caso de você não se encontrar com outras pessoas. Não quer dizer que você não pode sair da sua casa para dar um passeio com o cachorro, usando máscara, tomando todos os cuidados, ficando longe dos outros. Eu acho que isso, Marco, causou muita confusão no começo também. A gente usou muito a frase fique em casa, e talvez não tenha ficado muito claro para as pessoas que o mais importante é fique longe dos outros. Não, é verdade. Deixa eu colocar uma questão, doutora. Provavelmente a vacina desenvolvida com a participação do Instituto Butantan, salvo engano, precisa de 2 doses, né? Acho que não sei se são 14 dias depois, alguma coisa assim. E deve começar ainda, ao menos é o que foi informado nesses dias, a partir do dia 25 de janeiro, seria uma data inicial. São Paulo tem, salvo engano, no estado 45 milhões de habitantes. Como é que se faz um processo de vacinação de 45? Isso para não falar do Brasil, que são 212 milhões, e um país tão plural, tão complexo. Como é que se faz um processo desse de vacinação? Da mesma maneira que o Plano Nacional. O Estado de São Paulo também tem um plano de imunização estadual, já designou as salas de vacinação dos postos de saúde, vai usar também escolas municipais e postos do Exército, já tem profissionais treinados, já tem 11 milhões de doses da Coronavac compradas e já estocadas e 70 milhões de seringas. Então, o Estado de São Paulo realmente se preparou para começar essa campanha no dia 25 de janeiro. As doses devem ser dadas com espaçamento de 14 dias, realmente. O doutor Dimas Covas, na última coletiva de imprensa, falou que se precisar espaçar mais as doses, o máximo que ele vai admitir vai ser 28 dias entre uma dose e outra. Ele não vai usar uma dose só, ele vai usar as duas, como previsto no protocolo, e no máximo com 28 dias de diferença. Então, São Paulo realmente se programou para fazer essa campanha. Os grupos prioritários estão definidos de maneira muito parecida com o nacional, de acordo com o risco de exposição e o risco de morte. Então, isso tudo está bem parecido. Agora, é um desafio, mas é um desafio que, como eu falei, grande parte do Brasil e do estado de São Paulo também já sabem fazer. A gente faz vacinação para gripe todo ano. Não é tanta gente, porque não é para todo mundo, tem grupos específicos, mas é uma experiência que a gente já tem e que sabe como organizar. 200 mil mortes é uma tragédia, realmente uma tragédia. Poderia ter sido pior, né? Caso não tivesse os prefeitos e governadores de algumas unidades da federação e de algumas cidades tomado atitudes corajosas antes do processo eleitoral, sob risco até de derrota eleitoral, porque afinal uma coisa é terrível, é a questão da saúde, mas envolve a eleição. Porque algumas estimativas, doutor, lá no primeiro semestre de 2020, chegavam a falar 1 milhão de mortos, 900 mil. Eu sei que, evidentemente, um morto já é uma tragédia, mas foram 200 mil. Por que aquelas primeiras estimativas não se cumpriram? Aquelas estimativas foram feitas baseadas em modelagem matemática, pensando no pior cenário possível e imaginável, se absolutamente nada fosse feito. E mesmo assim, há controvérsia sobre o modelo matemático utilizado. Então, estimativas são sempre estimativas, e modelagem matemática também. Não é previsão do futuro, não é bola de cristal. São estimativas do que pode acontecer. Com certeza poderia ter sido mais do que 200 mil, se não tivesse
como você bem colocou, Marcos, se alguns prefeitos e governadores não tivessem tido a coragem de implementar as normas de prevenção, mas também poderia ter sido muito menos se a gente tivesse um governo federal atuante, corajoso e que tivesse implementado de forma nacional uma campanha coordenada para a prevenção da doença. Bem, eu queria agradecer muito a doutora Natália Pasternak. Quando eu vejo o seu sobrenome, todo mundo já deve ter dito isso. Eu lembro do Boris Pasternak, do grande escritor e poeta também, porque eu gosto muito da literatura russa e de livros sobre a história da literatura russa. Já deve ter falado isso desde quando você entrou no primeiro grau, né? Já deve ter falado, né? Mas, doutora Natália, essas explicações, eu acho que todo o seu trabalho de divulgação da ciência, que é uma coisa muito importante, né? E de explicação e de informação, eu acho que tem desempenhado, nesse momento crítico, como nós estamos vendo, um papel muito importante. Porque, por outro lado, eu tenho no meu trabalho aqui no YouTube, o que me chama a atenção é que o presidente da República, durante um ano, ele receitou remédios. Se eu receitasse remédios, eu seria punido. Mas o presidente da República pode receitar. Então, eu até sugeri que o artigo 5º da Constituição, a cabeça do artigo, que diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei, acrescentasse, com exceção de Jair Bolsonaro. Então, e essas entidades não falaram nada, né, em relação a essa questão gravíssima da automedicação e as consequências. Então, os seus esclarecimentos são muito importantes e vamos esperar que a gente vença, né, em 2021, porque tem a questão terrível da vida e da destruição de sonhos de tanta gente, as questões da economia num país injusto como o nosso e aprofundando ainda mais as desigualdades já do país como o nosso, que é extremamente desigual. Então, eu queria agradecer muito sua gentileza de ter recebido o nosso canal. Eu que agradeço, Marco, sempre um prazer, e o trabalho que você tem feito também é essencial para informar a população. Então, seguimos juntos nessa empreitada, porque a gente vai precisar muito da colaboração das pessoas agora para se vacinarem, para entenderem que isso é uma atitude coletiva e para continuarem com as medidas de prevenção enquanto a gente passa esse ano quase inteiro, provavelmente, vacinando a população.